Oi, pessoal do signo de Peixes, tudo bem com vocês? Eu falei que teria parte 2. Estou aqui gravando para vocês. Vamos lá, gente, muitas coisas acontecendo na vida, né? Do lado de cá também, do lado daí também. Muitas coisas acontecendo, tipo, nos últimos tempos. E eu agradeço a vocês que não desistem de mim, não desistem de estar aqui com a gente, tá? Essa egrégora que só cresce, que é incrível, que é maravilhosa. Eu sou muito grata de verdade à presença de cada um de vocês. Principalmente a vocês, pessoas lindas do signo de Peixes. Eu amo a energia de vocês. Vamos abrir aqui com uma carta do Tarô dos Guardiões. Vamos aqui, né, com a energia deles. Caíram duas cartas aqui, na verdade caíram quatro, mas enfim, eu vou pegar só uma carta para a gente começar, para a gente abrir essa segunda parte da leitura, porque eu não sei se vocês lembram, né, da última leitura, teve uma interferência de vídeo e foi muito ruim, porque depois eu fiquei um tempão, sem conseguir nem, tipo, configurar para que aquilo ficasse normal, tá? Então vamos aqui. Espero que funcione tudo bem dessa vez. Vamos aqui. Tava com Mercúrio retrógrado, né? Agora Mercúrio já até saiu da sombra, graças a Deus. Vamos aqui, Tarô dos Guardiões, por gentileza, para o pessoal do signo de Peixes, uma carta, por favor. Hum. A adaptação, Exu Pinga Fogo. Vamos lá, né, gente? Adaptação, Exu Pinga Fogo, com 9 de ouros aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Se vocês quiserem dar print nessa carta, ela é uma carta muito bonita, uma carta muito intensa, tá? É uma energia muito presente, é um 9 de ouros também. E no fundo do maço, bem sabia que isso ia aparecer, a matéria com um pajem de ouro aqui, tá? Um pajem de ouro com a matéria, tá? Então a gente tem duas cartas de ouros aqui. E o que que acontece? Pessoas aí do signo de peixes, né? A história, tá? Eu vou resumir aqui, óbvio, né? A história do Exu Pinga Fogo. Peço permissão, inclusive, a ele. Saravá, meu senhor. Permissão para acessar a sua energia, para falar um pouco sobre a sua energia. O Exu Pinga Fogo e a adaptação nessa carta, o que que eles me trazem? É, o Exu Pinga Fogo na história de vida, né? Óbvio, existem muitos Exus que têm, né, dessa mesma falange e tudo mais. Tem inclusive malandros que são dessa falange e tudo mais. Mas eu vou falar especificamente dele, desse aqui, tá? É, ele era uma pessoa, né, em vida que ele fazia determinadas coisas, inclusive alguns documentos sumiam, algumas coisas assim. Era como se fosse aquele típico que a gente chama de queima de arquivo, né? Não sei se eu posso falar tanto aqui profundamente, porque o propósito do vídeo não é esse. Mas como ele caiu aqui, é, ele está dizendo para você, peixes, que as coisas, né, que uma adaptação que você está vivendo, uma reformulação na sua vida, né? O Exu Pinga Fogo em vida, ele não utilizava, ele tipo quando ele queimava, né, quando existia queima de arquivos, quando ele queimava os lugares, ele não utilizava combustível comum, ele utilizava outro tipo de combustível e era um combustível intensamente muito mais inflamável. E nessa história, nessas coisas todas, eu estou resumindo muito, nessas coisas todas, esse combustível que estava no mesmo, na mesma carruagem que ele estava, né, pegou fogo e foi o carro se deslocando e o fogo escorrendo, né, saindo, por isso que o nome Pinga Fogo, porque ele também fazia um trabalho, trabalhava para pessoas que, né, havia aquela coisa de não revelar tanto assim das coisas, né, enfim, essas coisas que são manipuladas, né, com relação à matéria. E é tão interessante porque aqui está aparecendo o 9 de ouros aqui, o pajem de ouros. E aqui o eixo pimenta com a negociação, com o 3 de paus. Olha só, gente, que trio, que trio. Então, vamos lá. Algumas coisas aí para vocês estão mudando peixes, algumas coisas relacionadas à, à vontade de vocês, ao fogo interior, né? O que queima a sua vontade de trabalho, a sua vontade de projetos, o seu desejo real de executar um projeto novo, tá?
que muitas vezes você pode se sentir com um pouco de medo, como se você fosse ainda uma pessoa mirim ou uma pessoa começando um projeto, né? Eles estão dizendo aqui para mim que o trabalho já está em negociação, né? O que você está fazendo aí, o que você já se propõe a fazer, vai te trazer contentamento, vai te trazer realização, tá? Tem essa adaptação muito forte aqui, vai te trazer realização. Eles só pedem para que você não vá por vias não legais, tá? Como assim, Ruth, não ir por vias não legais? Vamos lá. Cada um tem um código de ética, né, gente? Pessoal, a gente vive numa sociedade que tem. O Nino está aqui confirmando, tô ouvindo o barulhinho dele? Ele me anda aqui do lado. Cada um tem um próprio código de ética. Então, o que existe, né? O que que existe? O que que é problemático? O que que é perigoso? Tudo mais é quando a gente fere o nosso próprio código de ética. Quando a gente faz o teste da ética com a gente mesmo, né? Quando a gente se coloca em situação de muito conflito, ou de muita injustiça, seria essa até a palavra, tá? Então, aqui, quando a gente fere isso, por exemplo, no meu código de ética fala que eu não posso fazer, eu faço trabalhos espirituais, certo? Eu faço, algumas pessoas sabem disso, quem não sabe está sabendo agora. E aí, no meu código de ética pessoal, do que funciona para mim, né, de acordo com o que eu recebo da minha espiritualidade, eu tenho coisas que eu posso fazer e coisas que eu não deveria fazer. Então, quando eu firo esse meu código de ética pessoal, né, que obviamente ele foi sendo revisitado e revisto também com a espiritualidade, porque é para eles que eu trabalho. Então, o Nino me anda aqui do lado. Então, quando isso acontece, eu entro num viés que tipo, me faz testar a ética num lugar não muito bacana, entendeu? Então eu acabo né, eu acabaria, se eu fizesse, travando coisas na minha vida, travando coisas naquela situação, porque eu estou ferindo o meu próprio código. Não que alguém impôs, não que alguém falou, não, é o que para mim funciona. Então eles estão falando para você aí, pessoa do signo de peixes, essa leitura não é uma leitura fácil, não é para todo mundo. Vocês sabem que as nossas leituras aqui, elas não são para todo mundo. Mas aqui eles estão dizendo para você o seguinte: não fira o seu código moral, seu próprio código. E o Nino está passando aqui atrás, né, a presença dele aqui. Não fira o seu próprio código moral. Não fira isso em prol da matéria. Tá? Por quê? Porque a matéria ela está se encaixando na negociação espiritual para vocês. Ela está vindo para vocês como uma resolução. E para mim está muito forte o mês 9, que é o mês, né, que a gente tem o 9 de ouros, que é o mês de setembro, né? Ouros representa a matéria, que é quando a gente tem a presença muito forte do signo de Virgem, que é o oposto complementar de vocês, né? Todo mundo tem todos os signos no mapa, óbvio. Então, aqui para mim, o mês 9 ele vai trazer para vocês um contentamento, uma realização, inclusive com a matéria, tá? Por mais que você ainda. E o que você estiver vivendo nessa questão ainda vai ser inicial, peixes, ainda vai ser inicial, ainda é só o começo da realização pessoal que vocês vão ter, né? Que vocês vão colher, inclusive daqui a alguns meses, provavelmente daqui a 3 meses, vocês conseguem pensar, vão conseguir pensar no passado, voltar um pouquinho, né? E vocês vão dizer assim, nossa, né? Quando vocês chegarem no mês de dezembro, que é daqui a 3 meses, mais ou menos, vocês, novembro, dezembro, vocês vão ter uma ideia seguinte, nossa, aquilo ali que eu estava com medo, né? E como eu agi diante do meu código pessoal de ética, do meu código de conduta, né? Sem ferir a minha integridade, eu consegui essa realização. E, gente, quando a gente fala assim, né, não tem, de novo, não tem moralidade imposta, tá, gente? Tudo aqui que a gente fala não tem nada de moralidade, tudo menos moralidade. Nosso código de ética pessoal, do que funciona pra gente, né? O que funciona pra você. Não é o que alguém passou, falou que era bom, não, é o que funciona pra você. Quando você sente no seu coração. Isso é uma coisa que fere os meus princípios. E isso é uma coisa que eu posso fazer porque isso está alinhado com a minha verdade, com meus princípios. Tudo isso é uma forma, né? De novo, o eixo pinga-fogo. Eu tenho um projeto futuro, tá? Assim, eu tô até expondo para vocês, né? Já começo a expor aqui as coisas para vocês.
futuramente eu tenho uma vontade de contar um pouco para vocês a história dos Exus, né? As histórias que, obviamente, eu ouvi, eu conheci, eu ouvi deles também. Então, Exus, Pombogiras e outras, né, as entidades assim que tiverem presentes. Eu trabalho, né, na linha espiritualista também, vocês devem saber, quem não sabe agora está sabendo. E assim, futuramente eu pretendo trazer para vocês um pouco mais essas histórias, para quem, obviamente, se conectar, né? Não precisa ser para todo mundo, porque a gente aqui trabalha de uma forma universalista, a gente não tem uma religião, um dogma, não, a gente tem uma linha que é o que faz bem pra gente, tá? Então, aqui, gente, de novo, tem uma alquimia acontecendo, tem uma transformação, e isso vai trazer para vocês contentamento, de acordo com a sua adaptação, peixes. É interessante que eu estou falando do mês de setembro, né? Dia 1º de setembro, Saturno volta ao signo de vocês, vai ficar até 13 de fevereiro de 2026. Saturno vai voltar. Saturno está em peixes, né? Esteve do dia 7 de março de 2023 até 25 de maio de 2025. Olha isso, gente, olha a importância disso. E aí entrou em Áries, e quando ele entrou em Áries, ele modificou as energias ali, teve uma configuração que mudou, e passou esse período, e agora ele está em retrógrado, ele está voltando, ele vai voltar de ré para o signo de peixes, e vai ficar, ele vai adentrar ainda 5 graus, vai até o grau 25 de peixes. Então, ele vai tocar coisas que a gente tem ali nesses graus, né? Nesses graus, a partir do grau 20, você já vai conseguir sentir. Então, assim, é quando Saturno é a ordem, Saturno é o que é correto, é o que a gente está falando, o alinhamento correto. Saturno, ele é o justo, no sentido de dar excesso que é de César, sabe? Não é por causa dos códigos dos outros, não. Saturno, ele é um planeta que não deixa faltar. Se a gente anda, né, de acordo com esse código interno correto, nosso código pessoal correto, ele não deixa faltar. Gente, eu sou prova viva, eu sou saturnina pra caramba, eu amo Saturno, amo. Tem até a imagem dele aqui atrás de mim. Deixa eu só pegar ele aqui, peraí. Ele aqui para mostrar para vocês, olha só. Esse é o planeta Saturno, né? Eu sou apaixonada, vocês sabem que eu sou astróloga também. Ele brilha no escuro, ele fica lindo. Mas esse Saturnão aqui, que eu amo muito ele. Então, ele vai voltar, né? E Saturno, ele não faz esse movimento em peixes há 30 anos. Ele é um planeta lento, né? Então, vocês imaginam, assim, um cronocrata também. Vocês imaginam a transformação que ele está fazendo no território de peixes, que é um território aquoso, né? Peixes é aquele signo, é um signo de água, é o último signo. Então, assim, aquele signo que tem mais compaixão, acolhimento, tudo mais. Saturno está indo lá para quê? Para organizar amor, dizer assim, aqui é a regra. É assim, dá a César o que é de César. Entrega o que tem que se entrega para quem é, preto no branco, resolve. Burocracia, problema, resolve. Resolve e a sua vida vai destravar, vai andar. Busque meios, né? Busque pessoas que tenham conhecimento sobre isso. Saturno, ele não tem ninguém, ele é o inexorável, ele não entende ninguém como inocente. E ninguém é, né? Vamos combinar que ninguém é, porque a informação está disponível para todo mundo. Ai, gente, assim, a gente está quase um tempão falando só sobre esse tipo de energia, e eu acho que é importante, eu precisava falar sobre isso, porque eu ia gravar para outros signos, mas eu falei, não, eu preciso refazer, né? Tem alguma coisa no signo de peixes aí que eu preciso, junto com essa ideia saturnina também, finalizar, né? Tipo, não posso simplesmente deixar de lado, preciso que essa mensagem, a mensagem que foi passada ali, ela chegue. Então, vocês estão vivendo momentos novos de muita realização, principalmente realização na matéria. Essa carta aqui não me deixa mentir, né? E com o Exu Pimenta aqui, essa negociação. É um três de paus. O três de paus, ele se lança, ele negocia, ele faz para os grupos, tá? Ai, gente, tô emocionada, porque assim, quando acesso a energia deles, eu fico tocada e eu amo muito a energia deles, enfim. Vou pegar uma carta pra gente finalizar aqui. Vou pegar uma carta do baralho pra gente poder finalizar. Uma mensagem, por favor, baralho, para o pessoal do signo de peixes. Quem quiser também mesmo
A agenda está aberta de setembro, consultas particulares na sua energia e outras tantas coisas também, mapa astral, revolução solar e mais um monte de coisa aí. Deixa aqui embaixo os meus contatos, tá bom? Mas aqui, por favor. Eu vou abrir poucas vagas em setembro, porque eu estou vivendo muitas coisas. Nossa, que coisa linda, caíram duas cartas aqui. Estou vivendo muitas coisas, estou vivendo, né? Pra quem já sabe, eu estou passando por alguns processos assim, mais delicados em relação à saúde da minha mãe também, tudo mais. Ela vai operar e tudo mais. Mas, enfim, depois eu comento com vocês aqui sobre isso. Então, por esse motivo, eu vou abrir pouquíssimas vagas. Quem quiser garantir, só falar aqui, tá? Não vou abrir mais do que 10 vagas, assim, em setembro, tá? Ó, vamos lá. Caíram duas cartas aqui. A carta da montanha, com Prometeus, aqui, a carta da montanha, e a carta do anel, com Ouroboros, aqui, tá? Existe alguma coisa que, por mais difícil que pareça, por mais difícil que pareça, por mais que pareça sacrificioso nesse primeiro momento, tá? Vai levar você ao topo, peixes, vai levar você à realização, inclusive harmoniosa. Tem inclusive um novo começo aí, tá? Um desejo sendo realizado, um novo começo. Para algumas pessoas tem a ver com relacionamento amoroso, para outras pessoas é uma realização profissional. Essas duas cartas aqui, elas inclusive me falam o seguinte, e no fundo do maço a gente está com a carta dos pássaros. Me fala o seguinte: é, os seus projetos são seus. Evite contá-los para as pessoas. Guarde as informações, vá buscando, vá subindo a sua montanha, vá escalando como deve, e você vai ter a vista que merece. Mas evite falar para as pessoas. Guarde para você. Não é todo mundo que pode ouvir ou ter acesso à informação, porque tem coisas novas, tem novidades chegando na sua vida e não é todo mundo que pode, que deve, né, ter acesso a isso. É uma coisa muito pessoal, tá? Silêncio é patuado de gente grande. É isso para vocês do signo de Peixes. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Um beijo enorme. Deixem comentários aqui para mim, por favor, tá? Eu tenho saudade de vocês, enorme. Eu garanto que eu vou tentar estar aqui o mais breve possível, gente. Assim, eu estou ainda num ajuste de vida. Esse ano para mim está sendo um ano muito desafiador e que bom, porque é isso, né? A vida é uma constante mudança e eu estou muito feliz que isso seja assim, tá bom? Um beijo grandão e tchau, tchau.